Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre princípios básicos da psicologia hospitalar, que consiste em dois tópicos, a tríade de ação e a tríade de atuação. E o que são isso? Vamos começar pelo princípio básico da atuação do psicólogo hospitalar dentro da unidade hospitalar. Então, o que é isso? O psicólogo ele faz atendimento, uma psicoterapia breve e focal. E o que é esse focal? Focal realmente é voltado ao contexto do adoecimento, contexto da hospitalização e o contexto do tratamento da doença. Essas são as tríades, essa é a tríade de ação. É isso que o psicólogo ele trabalha. E o que é o adoecimento? O que é a doença para o paciente? O paciente ele está repleto de estímulos reforçadores fora do hospital. Ele tem saúde, ele trabalha, ele tem a sua família, ele é produtivo, ele sai, tem seu momento de lazer e do nada, o que acontece? Ele fica doente. Ele tem que sair desse ambiente reforçador para ir ao hospital, para ficar internado. Ou seja, ele deixa de ter essa saúde. Isso causa um impacto muito grande e é isso que o psicólogo ele avalia dentro do hospital ao paciente. O que é esse diagnóstico para ele, qual o diagnóstico que foi dado a ele, ou qual o diagnóstico, suspeita de diagnóstico, e qual que é o impacto frente a todo esse processo, que faz essa interligação do próprio paciente com o contexto que ele vive, família, amigos, e o que significa para ele esse adoecimento. Aí vem a hospitalização. A hospitalização não deixa de ser o hospital, não deixa de ser um ambiente hostil, um ambiente difícil de ficar. O paciente ele torna totalmente dependente, tem essa privação de liberdade, tem essa perda de autonomia, então causa impactos enormes a esse paciente. Não importa se ele for ficar um dia internado ou um ano internado, vai causar impacto. Precisa fazer exames, precisa fazer condutas, procedimentos invasivos, ou seja, causa um sofrimento muito grande. E o que esse paciente compreende, tanto do diagnóstico, tanto do adoecimento, quanto dessa hospitalização? Não só o paciente, o familiar. Então, causa um processo. E esse paciente não sabendo lidar com tal situação, por isso que a importância do acompanhamento psicológico, ele acaba tendo uma experiência totalmente negativa, ao invés de olhar o hospital como algo bom, que vai proporcionar uma possível saúde para ele, dependendo do diagnóstico, só que ele não vê isso. Então, o psicólogo ele atua diretamente nesse contexto hospitalar, internação, seja na UTI, seja no quarto, seja no pronto-socorro. Esse ambiente não deixa de ser um ambiente aversivo para esse paciente, que causa ansiedade, causa medo, causa a sensação de impotência, frustração, entre outras coisas, além da privação de liberdade. E logo em seguida vem o tratamento. O que é esse tratamento? O tratamento tende a ser algo positivo, não é? Ele vai tratar para ir embora para casa, para ficar bem. Mas nem sempre é assim. Por quê? Às vezes esse tratamento pode ser um tratamento muito invasivo, com várias sequelas, com vários efeitos colaterais, né? Ou até mesmo não. Um paciente diagnosticado com câncer, ele recebe a notícia do tratamento, existe um tratamento, uma quimioterapia, uma possível procedimento cirúrgico, que ele vai ficar bem, que o médico vai garantir que ele vai ficar bem, que não é um tumor muito avançado, mas qual pode ser a primeira coisa se ele não estiver preparado emocionalmente para isso? É um comportamento de esquiva, um comportamento de fuga, ou seja, ele não vai querer esse tratamento, a priori ele não vai querer esse tratamento, porque ele vai pensar, a primeira coisa, eu vou morrer. Então ele prefere se esquivar e ir embora para casa. Então corre um risco muito grande de evasão, de não adesão a esse tratamento. Então, às vezes, por dificuldade de compreensão, inclusive, deste tratamento, por conta de questões emocionais, N questões emocionais podem interferir negativamente no tratamento, tanto do tratamento em si, quanto no curso desse tratamento, ou seja, no tempo desse tratamento.
Eu conheço pacientes no hospital que ficaram 200 dias internados porque eles não aderiam ao tratamento. E é só medicamentoso que eu estou falando? Não, é o tratamento da equipe multidisciplinar. É o tratamento psicológico, a psicoterapia breve com o psicólogo, é o tratamento medicamentoso com o médico, é o tratamento respiratório, o tratamento para deambular, que é motor, da fisioterapia, o tratamento fonoaudiólogo, da questão de deglutir a comida, da fonoaudiologia, enfim, várias abordagens que o paciente ele pode não aderir. E ele não aderindo uma dessas pode interferir em todo o tratamento. Então, por isso que a importância da atuação do psicólogo frente a esse contexto. Ele estar atuando diretamente na compreensão do paciente, na aceitação desse tratamento, dessa hospitalização, nesse diagnóstico. Então, essa é a tríade de ação. Para isso, também existe a tríade de atuação. E o que é essa tríade de atuação? O psicólogo trabalha sozinho no hospital? Não. Qual que é o foco desse psicólogo no trabalho? O foco é o paciente, família e cuidadores ou cuidadores. As pessoas falam muito na família e esquecem os cuidadores. Existem cuidadores de idosos, por exemplo, os pacientes com demência, o paciente já idoso. Mas a gente pensa, opa, peraí, às vezes eles ficam a maior parte do tempo com esse paciente, criam um vínculo afetivo, às vezes estão anos morando junto com esse paciente, inclusive. Por que eles não teriam um vínculo afetivo? Por que tem que ser 100% profissional? Então, devemos prestar atenção também nesse público-alvo. Não deixam de ser familiares. Então, tratar a família e cuidadores. E por último, a equipe. Mas o psicólogo atende a equipe? Não. O psicólogo trabalha em equipe interdisciplinar, junto com a equipe de saúde. Com a equipe em geral do hospital, não somente de saúde. Então, o que é isso? O psicólogo trabalha com o paciente, a questão do adoecimento, hospitalização e tratamento. A compreensão de todo esse processo, as possíveis alterações emocionais e comportamentais voltadas ao contexto hospitalar, familiar, social, que envolvem todas essas áreas do hospital, do adoecimento. E também ele serve como facilitador da comunicação. Se há compreensão, há comunicação. Então, há comunicação entre paciente, família, família, paciente. Paciente, equipe, equipe, paciente. Família, equipe, equipe, família. Por que essa compreensão é importante da atuação do psicólogo, essa comunicação? A família, às vezes, pode interferir por falta de compreensão do diagnóstico, falta de compreensão de todo esse aspecto, inclusive emocional do paciente. Às vezes a família pode estar descompensada emocionalmente, intervir diretamente no tratamento junto com a equipe de saúde, né? Então acaba sendo um ruído no meio dessa comunicação. Então, para isso, que o psicólogo, diferente da área clínica, da psicologia clínica, o psicólogo ele atende, sim, o paciente e a família, o cuidador. Então, tem essas duas atuações entre paciente e família. Então, nós conversamos, nós orientamos, nós fazemos psicoeducação, tanto com o paciente, com o familiar. É muito comum, às vezes, um diagnóstico, a família querer esconder do paciente por achar que o paciente vai sofrer ou que não vai entender. Então, assim, essa é a demanda da família, do familiar, ou é a demanda do paciente? Então, para isso, nós trabalhamos essa comunicação. A importância de contar para esse paciente quais as possíveis reações emocionais que eles podem ter, comportamentais, ao mesmo tempo chegar para o paciente, não falar, lógico, do diagnóstico, porque não é nosso caráter fazer isso, e sim da equipe médica, mas tentar procurar a compreensão disso tudo e perceber se realmente ele já sabe do que está acontecendo, se ele tem uma noção, e facilitar essa comunicação entre família e paciente. O oposto também é válido, às vezes o paciente não quer que conta para a família, que é importante, a família é a base, né? Igual uma mesa. A mesa ela precisa de pés, ela precisa de um sustento. E se o paciente estiver sem sustento, o vidro cai. A mesma coisa a família.
Legal, sobrou a equipe. O que o psicólogo faz com a equipe? O psicólogo ele trabalha em equipe com essa comunicação. Às vezes há uma diferença, uma dificuldade da equipe compreender essa fragilidade emocional do paciente, da família e o quanto isso interfere no tratamento. Lembra quando eu falei do tratamento, que a dificuldade de lidar com esse tratamento, de aceitar esse tratamento? Para a equipe de saúde, às vezes tem essa dificuldade, porque a equipe de saúde ela é treinada para lidar com o paciente com um modelo biológico e não biopsico, sociocultural e agora denominado espiritual também na OMS. Então, assim, o que é isso? Né? O que está acontecendo? Então, a gente trabalha com essa comunicação, essa facilitação. E, às vezes, o próprio médico pede para o psicólogo avaliar o paciente, pede para acompanhar, compreende essa dificuldade dele, do paciente, de lidar com essa situação, que o emocional está interferindo na qualidade clínica dele, tanto na adesão ao tratamento, quanto nas respostas fisiológicas. Então, um paciente com uma crise de ansiedade desencadeada por um evento desencadeante voltado à hospitalização ou ao adoecimento, pode dar respostas fisiológicas, que podem interferir em todo esse processo. Então, esse trabalho em equipe. Às vezes, para dar notícia para um paciente, a equipe de saúde vai junto com o psicólogo e a equipe de saúde comunica ao paciente, ao familiar, e o psicólogo dá esse suporte. Então, ele é o mediador. O psicólogo hospitalar ele também trabalha como mediador de todo esse processo. Tem a famosa chamada reunião familiar. Então, eu levando os aspectos emocionais do paciente, da família, o médico a questão clínica, o enfermeiro a questão das medicações, enfim, o fisioterapeuta também, cada um faz a sua parte. E nós selecionamos os profissionais, dependendo da reunião que nós vamos fazer com o paciente, com a família, para dar diagnóstico, para dar plano terapêutico, para falar em cuidados paliativos, enfim, nós pegamos todas as dificuldades percebidas desse paciente e dessa família e nós fazemos uma reunião de fato. Agendamos um dia e conversamos em equipe. Quais são as suas dúvidas? Compreendeu, não compreendeu? E sim, eles trabalham em equipe. Então, esse modelo assistencial, que a gente chama de modelo interdisciplinar. Toda equipe trabalha junta, fala sobre o seu ponto de vista, sobre a sua expertise da atuação, só que um comunica com o outro, um ajuda o outro. Então essa é a tríade de atuação. É muito importante nesse contexto hospitalar. É o essencial, é o básico do psicólogo para poder trabalhar em equipe, para poder prestar essa assistência. Vários estudos científicos mostraram já a eficácia do tratamento psicológico inserido na unidade hospitalar, frente ao tempo de tratamento, a adesão, a qualidade de vida dentro desse contexto, né? Porque ele está internado, ele está com uma doença grave, mas por que ele não pode ter qualidade de vida dentro do hospital? Lógico que pode, vamos proporcionar a humanização dentro desse hospital. É possível sim. Apesar de ser uma psicoterapia breve, apesar do setting terapêutico ser totalmente diferente de uma clínica, é muito eficaz e é necessário esse apoio da psicologia. Então, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, algumas informações a mais, tem os comentários. Não esquecem de comentar, é bom. Comentem, dê um like. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. E lembre-se, segunda-feira, às 18 horas, principalmente para os alunos, tem um vídeo novo no Caminhos da Psicologia Hospitalar. Tá bom? Muito obrigada!